Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora, criadora aqui do canal Amor em Crochê by Deb. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. E olha só quem eu trouxe hoje. É o Papai Noel. Fiz com os tons de rosa para fugir um pouquinho aí dos padrões tradicionais. Eu quis trazer nessa versão aqui para o canal, para combinar com a minha arvorezinha rosa. Deixa eu pegar aqui para vocês. Para combinar com o meu pinheirinho rosa. Esse pinheirinho tá fazendo muito sucesso aqui no canal. Se vocês não assistiram ainda, eu vou deixar também o link aqui na descrição, tá? Corre lá para ver. Deixa eu acender aqui para vocês verem. Pinheirinho iluminado. Esse Papai Noel ficou com um tamanho de 21 centímetros. Ficou com um tamanho bem legal e ficou muito fofo. Olha só. Tem bastante gente me pedindo PDF, tá bem difícil de organizar a minha agenda, mas eu consegui montar o PDF desse Papai Noel. Então, se vocês se interessarem, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu direct no Instagram, só me chamar lá que eu envio. Ele tá no valor bem acessível, tá? Então, só me chamar. Mas ele tá muito fácil de confeccionar. Pelo vídeo vocês conseguem tranquilamente. Mas tem gente que prefere acompanhar junto com o PDF, por isso eu disponibilizei, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial, eu quero ler com vocês em Romanos 10:9, que diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Meditando sobre esse versículo, às vezes nós imaginamos Deus como intocável, muito distante de nós. Mas saiba de uma coisa, hoje isso pode ser quebrado. O nosso encontro com Jesus pode estar a um passo de uma oração, a um passo de uma conversa com Ele. Jesus é poderoso, é majestoso, é soberano sobre todas as coisas, sim. Mas Ele é totalmente acessível a todos nós. Mas Ele quer ouvir com a nossa própria boca dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor ao meu lado. Eu preciso que o Senhor guie a minha vida. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Se essas palavras fizeram sentido para você, tenha essa conversa com Jesus, tá bom? Bora lá então para o nosso passo a passo. Eu vou utilizar a agulha 2 milímetros e a cor rosa pink, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha e 9 correntinhas. Feitas as 9 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um aumento. Vou colocar o marcador aqui para não confundir. Faço 6 pontos baixos, um em cada correntinha. Fiz os 6 pontos baixos. Na última correntinha, faço 4 pontos baixos no mesmo espaço. Aqui do outro lado, faço 6 pontos baixos, um em cada correntinha. Já aproveito para prender esse fio aqui junto. Fiz os 6 pontos baixos, aqui na última correntinha, no último ponto, faço um aumento. A primeira carreira ficou com um total de 20 pontos baixos. Tiro o marcador, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento no mesmo espaço. No próximo ponto, também faço um aumento. Fiz 2 aumentos seguidos. Faço 6 pontos baixos. Agora, vamos fazer 4 aumentos seguidos. Primeiro aumento,
segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento. Novamente, faço 6 pontos baixos. Sobraram 2 pontos aqui. Nesses 2 pontos, nós vamos fazer 2 aumentos seguidos. Primeiro aumento, segundo aumento. Nessa carreira, nós ficamos com um total de 28 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço um aumento. Novamente faço um ponto baixo, um aumento. Então, eu fiz uma sequência por 2 vezes, de um ponto baixo e um aumento. Faço 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Terminei minha sequência, faço 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 6 pontos baixos, agora faço um ponto baixo, um aumento. Novamente, um ponto baixo, um aumento. Finalizei a carreira com um total de 36 pontos baixos. Retiro o marcador. Então, essa carreira aqui foi a carreira 3, tá? Recapitulando, a primeira carreira finalizamos com 20 pontos, segunda carreira 28 pontos, terceira carreira 36 pontos. Agora, na quarta carreira, nós vamos trabalhar em bloco, pegando as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. E continuo fazendo ponto sobre ponto, trabalhando em bloco. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida faço um aumento. Novamente faço um ponto baixo, um aumento. Então, eu fiz uma sequência por 2 vezes, de um ponto baixo e um aumento. Faço 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E agora, eu vou fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento por 4 vezes. Terminei minha sequência, faço 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Fiz os 6 pontos baixos, agora faço um ponto baixo, um aumento. Novamente, um ponto baixo, um aumento. Finalizei a carreira com um total de 36 pontos baixos. Retiro o marcador. Então, essa carreira aqui foi a carreira 3, tá? Recapitulando, a primeira carreira finalizamos com 20 pontos, segunda carreira 28 pontos, terceira carreira 36 pontos. Agora, na quarta carreira, nós vamos trabalhar em bloco, pegando as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. E continuo fazendo ponto sobre ponto, trabalhando em bloco. Finalizei a carreira 4 com 36 pontos baixos também, trabalhamos em bloco. Retiro o marcador. Faço um ponto baixo, agora pegando pontos normais. Volto com o marcador. Vamos trabalhar ponto sobre ponto,
36 pontos baixos, pegando pontos normais, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 5, com 36 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 6 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 7 com 30 pontos baixos também. Eu vou puxar um pouquinho a laçadinha. Eu vou colocar uma só linha de papelão, tá? Para dar estrutura aqui pro pezinho. Você pode colar também tampinha de margarina, tampinha de sorvete, o que você tiver. Coloquei o sapatinho em cima do papelão e desenhei, tá? Depois já cortei. Eu vou colocar mais um para ficar mais estruturado ainda, porque esse papelão tá bem fininho. Vou colocar mais um aqui. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 8 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 24 pontos baixos em toda a volta. Finalizei a carreira 9, com 24 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 10 com 18 pontos baixos. Corto o fio, pulo um ponto, venho no próximo com a agulha de dentro para fora. Puxo o fio aqui para dentro. Introduzo a agulha onde estava o marcador. Puxo o fio para dentro do ponto. E agora eu vou ajustar bem esses pontos. Ó, puxo bem. Vou arrematar aqui por dentro. Corto o excesso. E agora é só fazer outro igual a esse. Como sempre falo, é muito importante terminar uma peça e já pegar na outra, tá? Para que não dê diferença no tamanho, por conta da tensão dos pontos, ok? Então, eu vou confeccionar o outro e já volto. Agora, a gente vai começar a fazer as perninhas. Eu vou utilizar o fio marrom cacau, fio amigurumi. Faço uma laçada na agulha. Vou pegar aqui, ó, na parte do arremate aqui atrás. Introduzo a agulha na alcinha de dentro, tá? Nós vamos trabalhar em bloco. Faço um ponto baixo, já trazendo o fio para frente para prender. Prossigo fazendo ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. 18 pontos baixos. Finalizei a carreira 11, venho no primeiro ponto, agora pegando pontos normais. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no próximo ponto faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base.
Em seguida, faço um aumento. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 12 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, retorno com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 13 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. E sigo fazendo dessa forma por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 14 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 15 com 30 pontos baixos também. Retiro o marcador, corto o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo com a agulha de dentro para fora, puxo o fio aqui para trás. Aqui onde estava o marcador, eu venho com a agulha de dentro para fora também e puxo o fio aqui para dentro. Ajusto bem os pontos e aqui por detrás faço o arremate, aqui por dentro. Esse fiozinho eu vou deixar aqui mesmo. Agora eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Para fazer a união, eu fiz marcações aqui, ó, do ladinho. Eu dobrei a peça dessa forma, com um arremate para trás, os pezinhos para frente. Dobrei e coloquei os marcadores. Venho novamente com o fio marrom cacau, faço uma laçada na agulha. Vou introduzir a agulha aqui, ó, no marcador, retiro e introduzo aqui na outra perninha. Retiro o marcador, vou acertar esse fiozinho aqui. Finalizei a carreira 16 com 60 pontos baixos. Fiz ponto sobre ponto em uma perninha, depois na outra perninha, totalizando 60 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Vamos fazer as carreiras 17 e 18, ponto sobre ponto, 60 pontos baixos em cada volta. Finalizei a carreira 18 com 60 pontos baixos, fizemos 2 carreiras de repetições, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta, 11 pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 19 com 65 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 12 pontos baixos e um aumento, repetindo a sequência por toda a volta. Finalizei a carreira 20 com 70 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 13 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Finalizei a carreira 21 com 75 pontos baixos, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador.
Vamos fazer da carreira 22, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 26, ponto sobre ponto, 75 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 26, tiro o marcador, corto o fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto com a agulha de dentro para fora, puxo o fio para trás, introduzo a agulha onde estava o marcador com a agulha de dentro para fora, puxo o fio aqui para dentro, ajusto bem os pontos e arremato aqui por detrás. Com o fio rosa quartz, o fio amigurumi, introduzo a agulha na alcinha de trás. Eu não vou dar laçada, eu só vou puxar o fio aqui para dentro da laçada e venho trabalhando pontos baixíssimos, pegando a alcinha de trás. Dessa forma, ponto sobre ponto, por toda a volta. Pontos baixíssimos. Finalizei a carreira 27 com pontos baixíssimos, fizemos ponto sobre ponto. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, sumiu o meu marcador rosinha, vou utilizar o azulzinho. E faço ponto sobre ponto, 75 pontos baixos. Eu iniciei com pontos baixíssimos para ficar com uma troca de cor bonita, mais certinha. Depois vocês vão perceber a diferença com algumas carreiras já feitas. Fica bem bonito essa troca de cor. Finalizei a carreira 28, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os 13 pontos baixos, agora faço uma diminuição. E prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 13 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 29 com 70 pontos. Tiro o marcador, corto o fio e faço o arremate de costume. Vou utilizar essa cor, que é o cinza pedreira, e vou usar o mesmo processo aqui para fazer a troca de cor, fazendo a primeira carreira aqui da troca com pontos baixíssimos. Finalizei a carreira 30 com 70 pontos, fizemos pontos baixíssimos. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E faço pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, até o final da carreira. 70 pontos baixos por toda a volta. Finalizei a carreira 31 com 70 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 5 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 32 com 60 pontos baixos. Retiro o marcador, corto o fio e arremato. Volto com o fio rosa, pegando a alcinha de trás, puxo o fiozinho aqui para dentro da laçada e faço ponto sobre ponto, fazendo pontos baixíssimos. A gente sempre vai fazer dessa forma na troca de cores.
Primeiro, uma carreira de pontos baixíssimos. Finalizando a carreira 33, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Trabalho ponto sobre ponto, fazendo pontos baixos por toda a volta. 60 pontos baixos. Pegando a alcinha de trás. Finalizei a carreira 34 com 60 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador, pegando pontos normais. A gente só trabalha pontos pegando atrás aqui quando a gente termina a carreira de pontos baixíssimos, aí a próxima carreira a gente também pega as alcinhas de trás. Os pontos baixíssimos a gente pega as alcinhas de trás e a próxima carreira também a gente pega as alcinhas de trás. E a próxima carreira sempre pontos normais, como essa que vamos começar agora. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 8 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 34 com 54 pontos baixos. Vou cortar o fio, arrematar e já faço a carreira de pontos baixíssimos com o fio cinza, ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Finalizei a carreira 36 com pontos baixíssimos, troquei a cor pela cor cinza. Corrigindo, a última carreira do rosa foi a carreira 35. Falei carreira 34. Terminamos a carreira 35 com 8 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 54 pontos. E agora a carreira 36, que foi a troca de cor. Pontos baixíssimos, pegando alcinhas de trás. Venho no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Trabalho fazendo ponto sobre ponto, pegando a alcinha de trás. Finalizei a carreira 37, ponto sobre ponto, 54 pontos baixos, retiro o marcador. Faço um ponto baixo, coloco o marcador. Pegando pontos normais, vamos trabalhar 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizei a carreira 38, com 48 pontos baixos, corto fio. E vou arrematar. Começando a carreira 39, com pontos baixíssimos, com fio rosa, pegando as alcinhas de trás. Finalizando a carreira 39, venho no primeiro ponto, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Continuo fazendo ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Finalizei a carreira 40, com 48 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 41, vou cortar o fio e arrematar. E já troco pela cor cinza, fazendo pontos baixíssimos. Vou colocar enchimento. Coloquei um pouco de enchimento, para encher aqui bastante as perninhas. E dou sequência com o fio cinza, fazendo pontos baixíssimos aqui na próxima carreira, pegando as alcinhas de trás. Finalizando a carreira 42, o ideal é ajustar bem esse fio, porque quando a gente introduz, a tendência é ele ficar largo. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, porque ele não tá preso aqui com laçada. Aí a gente ajusta, segurando o fio. Faço um ponto baixo e já vem prendendo ele junto aqui.
faço ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Finalizei a carreira 43, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. A carreira 43 terminou com 36 pontos baixos também. Fizemos ponto sobre ponto. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 44 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, corto o fio e arremato. Para fazer o bracinho, eu já adiantei um pouquinho a peça. Para o tom de pele, eu estou utilizando a cor amêndoa. Fiz um anel mágico com 6 pontos baixos. Primeira carreira. Segunda carreira, aumento em todos os pontos, 12 pontos. Depois, fiz a terceira e a quarta carreira, ponto sobre ponto, 12 pontos baixos. E agora, estou fazendo o mesmo sistema do corpinho, trabalhando com pontos baixíssimos. Comecei aqui com o fio rosa. Vou trabalhar o mesmo sistema aqui da roupinha, tá? Nós vamos trabalhar somente com pontos sobre pontos, 12 pontos baixos em todas as carreiras. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, pegando a alcinha de trás. E prossigo fazendo ponto sobre ponto. Vou colocar o marcador aqui no primeiro ponto. Eu vou fazer 3 carreiras de cada cor, contando já com a carreira de pontos baixíssimos. Então, terminando essa cor rosa, eu vou passar para o fio cinza, a cor pedreira, tá? Eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras necessárias aqui pro corpinho. Eu vou fazer e vou medir e já volto com vocês para falar a quantidade certinha, tá bom? Finalizei o bracinho. E eu não vou fazer esse último ponto aqui para que o ponto termine aqui na lateral, pra gente fazer o fechamento aqui do bracinho. Tá vendo? O arremate tá aqui no meio e eu quero que esse remate fique aqui mesmo, porque ele vai ficar pra dentro da peça quando a gente costurar no corpinho. Então, eu vou retirar o marcador. Agora, introduzo a agulha pegando os dois lados. Dessa forma, faço um ponto baixo. E venho fazendo pontos baixos, pegando os dois lados, fazendo o fechamento. Lembrando que esse bracinho não leva enchimento. Eu não gosto de colocar enchimento nos bracinhos dos meus amigurumis, para que eles fiquem com movimento, tá? Colocando enchimento, eles ficam com aspecto aberto e eu não gosto. Mas, se vocês preferirem, podem colocar, ok? Então, ficou assim. Agora, corto o fio de um tamanho suficiente para a costura. Vou fazer outra peça igual a essa e já volto com vocês. Vou posicionar bem aqui, ó. Vou posicionar nessa primeira carreira aqui do rosa, tá? Nessa troca de cor aqui do corpinho. Vou alinhar aqui com as perninhas bem na direção. E agora é só costurar um ponto no corpinho, um ponto no bracinho, um ponto no corpinho, no bracinho, e depois arrematar aqui por dentro da peça. Aproveitar que a peça tá aberta ainda, eu arremato aqui por dentro mesmo. Eu fiz 2 cordões com 32 correntinhas cada cordão, deixando um fiozinho sobrando aqui no início e no final, para usarmos como suspensório. Aí, eu pego o corpinho do meu Papai Noel, eu vou fazer assim, ó, no olhômetro, tá, gente?
Vou pegar um alfinetinho. Vou espetar aqui. Mais ou menos aqui, deixando uma margem dos lados. Vocês vão colocando e vão vendo se tá certinho, tá? Vou cruzar aqui atrás. E agora eu faço assim, ó, bem simples. Eu vou tirar o alfinetinho, venho aqui na direção, puxo o fiozinho pra dentro da alcinha do ponto. E amarro aqui. Aí, eu vou cortar um pouquinho o fio, pra não ficar tão grande. E eu vou fazer da mesma forma aqui e aqui atrás, tá bom? E ficou desse jeito. Eu vou passar um pinguinho de cola de tecido aqui nos nozinhos, pra não correr o risco de desfazer. Vamos começar a cabeça. Vou utilizar a cor amêndoa, o mesmo tom aqui que eu fiz as mãozinhas, que é o nosso tom de pele. Venho aqui por detrás. Eu vou fazer também pontos baixíssimos pra gente começar. Venho na alcinha de trás. E vamos trabalhar somente nas alcinhas de trás, fazendo pontos baixíssimos por toda a volta. Esse fiozinho aqui, depois a gente prende ele na próxima carreira. Finalizei a carreira. Eu vou chamar essa carreira aqui da troca de cor, para começar a cabeça, de primeira carreira, tá? Com pontos baixíssimos. Na segunda carreira, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E prossigo fazendo um ponto baixo para cada alcinha. Eu vou trabalhar em bloco, tá? Pegando as alcinhas de trás. Nós vamos trabalhar 30 pontos baixos. Finalizei a carreira 2 com 30 pontos baixos. Eu vou puxar um pouquinho a laçadinha, que eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui, pra ficar bem cheinha essa peça. Peça já preenchida, e olha como que ele ficou fofucho. Ficou uma graça. Eu achei muito bonita essa troca de cores com essa técnica com pontos baixíssimos. Enriquece muito a peça. Olha como que ficou bem certinho. Eu amei. Agora, a gente vai dar sequência e eu vou falar para adiantar o vídeo, tá? Tirei o marcador, faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Essa é a carreira 3. Nós vamos fazer 4 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 36 pontos. Na carreira 4, vamos fazer 5 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 42 pontos. Na carreira 5, 6 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 48 pontos. Na carreira 6, 7 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 54 pontos. Carreira 7, 8 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 60 pontos. Carreira 8, 9 pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 66 pontos baixos, ok? Só para o vídeo não ficar tão extenso. Então, eu vou fazer as minhas carreiras e já volto com vocês. Finalizei a carreira 8 com 66 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 9, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 18, ponto sobre ponto, 66 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 17 com 66 pontos baixos. Eu disse para vocês que faria até a carreira 18, mas foi suficiente fazer até a carreira 17. Vou puxar um pouquinho a laçadinha,
A gente vai colocar os olhinhos. Pegar meus alfinetinhos. Vou dobrar assim o rostinho no meio. Eu sempre faço dessa forma, se vocês tiverem outro jeito, podem fazer. Pego um alfinetinho e conto a partir da carreira dos pontos baixíssimos aqui da troca de cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloco o alfinete bem aqui no meio. E conto aqui pro lado, a partir do alfinete. 1, 2, 3, 4 pontos, coloco um alfinete. Do outro lado, da mesma forma. 1, 2, 3, 4. Vou utilizar olhinhos com trava de segurança número 9. Vou abrir um pouquinho o ponto com a própria agulha. Antes de colocar as travinhas de segurança, eu vou fazer um bordadinho aqui do ladinho do olho. Coloquei fio branco na agulha de tapeçaria, fio amigurumi. Aquele bordadinho simples que a gente já tá acostumado. Introduzo a agulha aqui na parte de cima do olho. Deixo um pouquinho de fio para a gente arrematar. E venho aqui na parte de baixo. Só isso, corto o fio e faço um nozinho aqui por dentro. E vou fazer da mesma forma aqui do outro lado. E ficou assim, fiz um nozinho aqui por dentro. E como eu sempre faço, as meninas que já me acompanham aqui no canal já sabem, eu gosto de passar um pouquinho de cola de tecido aqui, ó, por debaixo do bordadinho, para que na hora que colocar a trava de segurança não saia do lugar, tá? Então, eu vou passar um pouquinho de cola, aguardar a secagem e depois coloco as travinhas. Essa cola de tecido fica totalmente transparente depois de seca, então não tem problema. Deixa eu acertar esse olhinho aqui. Aí a gente assenta com um palitinho. Vou fazer aqui desse lado também. Vou colocar as travinhas de segurança. Vou utilizar esse aplicador para olhos para facilitar. Agora, vamos voltar para as carreiras. Vamos trabalhar as diminuições. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Na carreira 18, nós vamos fazer 9 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 60 pontos. Carreira 19, 8 pontos e uma diminuição, repetindo a sequência por toda a volta. Vamos ficar com um total de 54 pontos. Carreira 20, 7 pontos e uma diminuição por toda a volta, 48 pontos. Carreira 21, 6 pontos e uma diminuição por toda a volta, 42 pontos. Carreira 22, 5 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 36 pontos. Carreira 23, 4 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 30 pontos. Carreira 24, 3 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 24 pontos. Carreira 25, 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, totalizando 18 pontos. Carreira 26, 1 ponto e uma diminuição por toda a volta, totalizando 12 pontos. Carreira 27, 6 diminuições por toda a volta, totalizando 6 pontos baixos. Depois eu volto com vocês para fazer o fechamento com agulha de tapeçaria. Não esqueçam de ir depositando o enchimento, ok? Já quase terminando de fechar a cabeça, colocando mais um pouquinho de enchimento. Tem que observar para ver onde que tá faltando, onde que tá mais murchinho.
Aí a gente vai colocando. Finalizei a carreira 27. Corto o fio de um tamanho suficiente para fazer o fechamento. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E agora faço o fechamento. Pego em todos os pontos, pegando a alcinha de fora, a alcinha da frente. Fecho bem. Arremato. E escondo o fio aqui pra dentro da cabeça. Para fazer a marcação do nariz, venho uma carreira abaixo aqui do olho, vou contar um ponto para frente, coloco um alfinete. Desse lado aqui também, uma carreira abaixo, conto um ponto para frente, coloco um alfinete. E aqui vai ser a marcação do narizinho. Coloquei um pedaço de fio na agulha de tapeçaria, o mesmo tom aqui do roxinho, tom de pele, e vou trabalhar com o fio dobrado. Vou introduzir a agulha aqui em qualquer parte da cabeça e saio aqui no alfinete. Deixo esse fio sobrando pra gente arrematar depois. E introduzo aqui no outro alfinete. Retiro e saio aqui novamente. Vamos ajustar os fios para que fique bem certinho. Eu venho dando voltas aqui dentro, de forma que fique os fios bem certinhos, sem estarem embolados, tá? Venho dando voltinhas. Dessa forma, sem apertar muito. Eu vou fazer até completar todo o fiozinho. E ficou assim. E agora saio com a agulha aqui, ó, onde introduzi. Corto o fio, vou fazer um nozinho. Corto mais um pouquinho e vou empurrar esse nozinho aqui pra dentro. Para fazer o nosso Papai Noel, eu vou utilizar o fio molê, a lã molê, na cor branca. E também agulha número 3, tá? Vou utilizar uma agulha um pouquinho mais grossa, por conta do tex do fio. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Na próxima correntinha, também faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. E prossigo fazendo 1, 2, 3 pontos baixos, um em cada correntinha. Novamente, faço 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Na segunda correntinha também, 3 pontos baixos no mesmo espaço. E finalizo com 1, 2, 3 pontos baixos. Eu vou fazer um total de 8 mechinhas dessa. Então, já fizemos 2, eu vou fazer mais 6. E finalizei a sequência de mechinhas. Agora, corto o fio de um tamanho grande pra gente costurar no roxinho. Vamos precisar de mais uma peça igual a essa para ficar com a barbinha bem cheia. Então, vamos fazer do mesmo jeito. Já posicionei uma das barbas aqui com alfinetes. E agora eu vou posicionar a outra, só para vocês verem, ó. Mas antes eu vou costurar essa primeiro. E depois eu coloco a outra. Então, vou colocar aqui o fio na agulha.
Costura simples. Eu vou costurar aqui toda a extensão da barba. Depois que eu terminar, vou colocar a outra aqui sobreposta e vou fazer a costura também. Finalizando a costura aqui da segunda barba, arremato. E escondo o fio aqui pra dentro da cabeça. Para fazer o bigode, eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho na segunda correntinha, faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Na próxima correntinha, também faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, também faço um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. E na última correntinha, também faço 3 pontos baixos no mesmo espaço. Corto o fio de um tamanho suficiente para costurar no roxinho. Eu vou passar esse fio aqui pro meio, pra gente fazer a costura. Vou colocar o bigodinho assim virado pra cima e prendo com alguns pontinhos aqui no meio. É bem simples. Vou colocar uma corzinha aqui no roxinho. Só cuidado para não sujar a barba. Para fazer as sobrancelhas, eu vou entrar com a agulha aqui, ó. 2 pontos depois do olho, na carreira de cima. Vou deixar um pedacinho de fio aqui para arrematar. Conto 1, 2, 3, 4. Introduzo aqui na carreira de cima. E já vou sair aqui nesse cantinho, 2 pontos aqui depois do olho na parte de cima. Já saio aqui do outro lado. Não vou puxar muito, vou deixar o fio um pouquinho solto. E aqui da mesma forma, conto 1, 2, 3, 4, na carreira de cima, introduzo a agulha, já saindo aqui onde que eu introduzi inicialmente. Corto o fio e faço um nozinho aqui. Para fazer o gorro, eu vou voltar com o fio molê, a lã molê. Vou trabalhar novamente com agulha 3.0. Faço 48 correntinhas. Feitas 48 correntinhas, venho aqui na primeira correntinha, só cuidem para que não fique torcida. Faço um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo para cada correntinha. Vou trazer esse fio aqui, ó, pra frente, que eu já prendo junto pra arrematar. Então, vamos trabalhar 48 pontos baixos. Finalizei a primeira carreira com pontos baixos, 48 pontos baixos. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer a carreira 2 e a carreira 3. Finalizei a carreira 3, retiro o marcador.
corto o fio. Vou pular um ponto, venho no próximo, com a agulha de dentro para fora. E arremato aqui por detrás. Fiz uma laçada na agulha e vou vir aqui do outro lado dessa parte do gorro, aqui nas correntinhas. Ó, nós terminamos aqui a carreira. Eu tô virando do outro lado para trabalhar ponto sobre ponto, fazendo pontos baixos, para ficar com acabamento melhor. Faço um ponto baixo e já prendo esse fio junto. Vou trabalhar por toda a volta, fazendo pontos baixos. No final, corto o fio e arremato, como de costume. Vou utilizar o fio rosa chiclete para a gente dar continuidade aqui no nosso gorro. Eu vou voltar com a minha agulha 2.0. Faço uma laçada na agulha. Vou vir aqui na parte do arremate. Faço um ponto baixo, trago o fio para frente e faço ponto sobre ponto, 48 pontos baixos. Essa carreira é a 5. Nós fizemos 3 carreiras aqui, iniciais, depois eu fiz mais uma carreira de acabamento aqui. Então, ficamos com 4 carreiras. Então, eu vou fazer a carreira 5, 6, 7 e 8. Ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 8, retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 6 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 9 com 42 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer da carreira 10, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 14, ponto sobre ponto. 42 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 14, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, repetindo a sequência por toda a volta. Finalizando a carreira 15 com 36 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer da carreira 16, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 22, ponto sobre ponto. 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizando a carreira 15 com 36 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nós vamos fazer da carreira 16, que é a carreira que estamos começando agora, até a carreira 22, ponto sobre ponto. 36 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 22, retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3, 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizando a carreira 23 com 30 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, faço 2, 3 pontos baixos.
Em seguida, faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 24 com 24 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Vamos fazer as carreiras 25 e 26, ponto sobre ponto. 24 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 26, retiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz 2 pontos, um em cada ponto de base, e em seguida faço uma diminuição. Prossigo fazendo essa sequência, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 27 com 18 pontos. Faço um ponto baixo. Vamos fazer as carreiras 28 e 29, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 29 com 18 pontos baixos também. Retiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição. Já fiz um ponto, faço uma diminuição. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Um ponto e uma diminuição. Finalizei a carreira 30 com 12 pontos baixos. Retiro o marcador, faço um ponto baixo. Vamos fazer as carreiras 31, 32 e 33, ponto sobre ponto. 12 pontos baixos em cada carreira. Finalizei a carreira 33, retiro o marcador. Eu vou fazer mais 3 carreiras de ponto sobre ponto. Eu achei que vai ficar melhor. Eu experimentei aqui na cabeça e achei que vai ficar melhor fazer mais 3 carreiras, tá? Finalizei a carreira 36, retiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio de um tamanho suficiente para depois dar uns pontinhos na hora de dobrar o gorro. Tá? Então, eu vou cortar de um tamanho que dê para fazer a costura. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria e venho fechando aqui, pegando em todas as alcinhas. Aqui a alcinha da frente. Puxo. Arremato e eu vou levar esse fio aqui, ó, para essa parte do gorro, para depois a gente aproveitar para dar uns pontinhos aqui na hora de dobrar, ok? Então, eu vou retirar da agulha, por enquanto, pra gente fazer o pomponzinho. Para fazer o pompom, eu venho com a lã molê novamente, vou cortar um pedacinho de fio para fazer a amarração. E agora, com os meus próprios dedos, eu venho fazendo algumas voltas. Fiz 25 voltas. Corto. Vou colocar aqui no meio desse fio. Amarro bem apertadinho, faço um nó e agora é só cortar aqui os lados. Esse fio aqui eu vou segurar para não misturar. E agora eu vou arredondar esse pompom. Quanto menor, mais redondinho ele vai ficar. Então, eu vou acertar aqui bastante, venho arredondando.
Vou terminar aqui e já volto com vocês. Arredondei bem o pomponzinho e agora com uma rasqueadeira eu venho desfiando, para que ele fique bem fofinho. Já coloquei uma das pontas na agulha, agora é só prender aqui no topo do gorro. Venho dando pontinhos com esse fio, depois passo a agulha para o outro fio e faço pontinhos também. E depois é só arrematar e esconder os fios aqui para dentro do gorrinho. E olha que fofinho que ficou o pompom. Agora eu vou medir aqui na cabeça para a gente fazer os pontinhos aqui na dobra. Por enquanto, eu não vou fixar o gorro na cabeça. Para frente eu vou colar ou costurar. Eu não vou fazer isso ainda, porque eu quero fazer algumas fotos dele sem o gorrinho. Então, por enquanto, vou deixar assim. Então, eu vou colocar a pontinha do fio na agulha. Se vocês forem fixar agora, costurar ou colar, ajeitem bastante assim na cabeça, tá? Caso que eu só vou medir aqui onde que eu quero a dobra, para fazer os pontinhos. Ó, eu quero dessa forma. Eu vou retirar. E vou fazer uns pontinhos aqui, de forma que não apareça, tá? Então, eu vou prender com alguns pontinhos, para que ele fique dobradinho assim. E o resultado final do nosso Papai Noel, cor de rosa, coisa mais fofa do mundo. Ficou muito lindo, né? Deixa eu passar as medidas da pontinha do gorro até aqui, finalzinho dos pés, 21 centímetros. Para quem quiser o PDF, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Do meu Instagram. Só me chamar lá no direct que eu mando para vocês, tá? No valor bem acessível. Então é isso, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Agradeço muito. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixar um comentário. Isso ajuda muito no engajamento do canal. E aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus!